muitos lugares do mundo estão proibindo o Airbnb, né, locação de curta temporada. O inquilino poderia votar em matérias que fossem atinentes ao dia a dia, não, por exemplo, aprovar uma chamada de capital. Aqui no Brasil a gente tem muita irregularidade, tanto de gente que vende imóvel por contrato de gaveta. E aí, como que fica? Tem condomínio que a maioria é contrato de gaveta. E hoje o tema, como sempre, né, gente? Todo tema aqui no Talk Síndico é polêmico. E hoje é um dos mais polêmicos, acredito eu, que do ano. Quer dizer, dos últimos anos aí, que é a questão do Airbnb em condomínios. Será que libera o Airbnb ou não? Então, hoje temos dois convidados que entendem do assunto. O Dr. Leonardo Azevedo, que é advogado, que tem um currículo imenso aqui para eu. Advogado sócio da Azevedo e Surcamp Advocacia, especialista em Direito Empresarial pela IBMEC e em Mercado Imobiliário pela UFPR e doutorando em Direito, com linha de pesquisa em Direito Condominial pela UCES da Argentina. E o nosso síndico, Juliano Ravelo, que você já conhece, que está sempre aqui, contando um monte de história pra gente. E eu já começo cortando sempre. Não é só o Airbnb o problema, é locação por hospedagem de curta temporada. É que a gente fala Airbnb, esse né? é que é o mais conhecido, mas esses dias o meu não é por Airbnb, o meu é pelo Booking. Mas é a mesma coisa. Né? É o Só mesmo muda o problema. aplicativo. É locação via aplicativo. Como é que se fala? Qual que é a palavra que usa a frase? Locação por hospedagem. De curta temporada, curta ou curtíssima temporada, costumam usar. O Airbnb é o que mais leva pancada, porque foi mas... o primeiro, né, aplicativo que saiu sobre Tem essa, vários essa aplicativos. É o líder, né? Que nem comida a domicílio. Você lembra de iFood? Tem os concorrentes, mas quem domina... o motoboy da iFood. Exatamente. Posso continuar? Pode, chefe, pode. E seja bem-vindo, doutor Leonardo. Fico muito feliz de ter você aqui para falar sobre um polêmico que muita gente se recusa a vir aqui falar, porque é difícil, né? Porque a gente tem uma opinião. Quem está na área de condomínios tem uma opinião. Quem trabalha nessa área. Quem não está, quem trabalha com imobiliária, enfim, tem outra opinião. Quem é proprietário, então, tem outra. Então, assim, é complicado você conseguir manter ali um equilíbrio nessa questão, porque ao mesmo tempo que vem ajudando, né, na questão financeira do condomínio, muita gente conseguiu ficar adimplente com essa questão de locação, mas também a gente tem a questão de segurança, que quem mora no condomínio residencial não quer, né, todo dia ter alguém diferente ali, perto no teu andar, próximo à tua unidade, enfim. Então é polêmico. Então eu gostaria de começar perguntando a sua opinião nessa questão. Opinião jurídica, mas também, claro, baseada na sua experiência nessa área de condomínios. Certo. Bom, a minha opinião é ficar em cima do muro, né? Depende do que o cliente decidir. Brincadeira. A opinião é o seguinte, é uma coisa muito nova. Então, juridicamente, o que a gente tem que falar? Como está a jurisprudência? A legislação ainda não abordou, tem no projeto de lei do novo Código Civil alguma coisa, mas ainda incipiente o projeto, mesmo a abordagem, ela é muito superficial, ela não vai resolver a questão. Então, o que eu vejo? Existem condomínios e condomínios, com vocação ou não para isso, né? Condomínios de maior poder aquisitivo, imóveis maiores, geralmente não tem esse perfil, porque são moradores, gente que realmente reside ali, famílias, com um intuito, né? Condomínios, às vezes, mais novos, com apartamentos bem pequenos, kitnets ou estúdios, como mudou o nome, né, a nomenclatura, tem, às vezes, esse perfil, mesmo que seja um condomínio que foi construído antes dessa utilização de plataformas de Airbnb, Booking, enfim, plataformas de reserva. Então, depende muito do perfil. E uma coisa muito importante que a gente sempre tem que ponderar é os direitos envolvidos. Existe o direito de propriedade? O morador, em princípio, ele pode fazer uso da sua propriedade como ele quiser? Sim, desde que ele não afete aos demais, principalmente a segurança dos demais, que é o ponto central do Airbnb, né? Então, minha posição é muito em cima do muro por conta disso, e eu vejo que a jurisprudência está indo assim. A jurisprudência tem do STJ dois sentidos, nos tribunais, né, estaduais e federais também tem muita decisão assim, em todos os sentidos. É preciso analisar o caso concreto, eu vejo dessa forma. O assim. Caminho que o jurídico, vamos dizer, está tomando é que a convenção tem que determinar. E o que acontece é que as nossas convenções condominiais, muitas das vezes antigas, sempre vai dizer
somente para fins residencial. E é em cima disso que eu, Juliano Síndico, tenho defendido. Se é para fins residenciais, curta temporada, hospedagem, não é permitido. Em compensação, a gente já tem prédios novos, que as convenções novas, o doutor acabou de falar sobre estúdios, kitnets, lofts, que já diz que é permitido a hospedagem. É essa a finalidade, E normalmente. aí, né? quando tem essa finalidade, fica mais fácil. A pessoa está comprando um apartamento onde é para curta temporada, não pode reclamar que, olha, não quero. Mas essa entra e questão sai. dos fins comerciais, por Aham. exemplo, não digamos assim, será que dá para colocar isso como um fim comercial? A jurisprudência, inclusive o STJ decidiu sobre isso, né? O que a gente tem ali? É uma locação por temporada? Porque isso está na lei de locações, lá de Sim. 91, a lei do inquilinato, já previa isso. Todo mundo, antes de existir Airbnb, já foi para o litoral, já alugou uma casa por 10 dias, uma semana, 15 dias. Isso sempre aconteceu. O que os aplicativos trouxeram? Uma facilidade muito grande de você poder ir para o outro lado do mundo, reservar previamente aqui, ter uma certa segurança via aplicativo. Então, ela expandiu a facilidade de uso dessa locação por temporada. E o que a jurisprudência tem colocado? Que não é uma locação por temporada, é uma hotelaria atípica, né? Então, aí ela desclassifica de locação para classificar para fim comercial. E aí entra o que o Juliano falou. As convenções, via de regra, nos imóveis residenciais, dizem que é para fim exclusivamente residencial. A partir do momento que a interpretação for que isso é comercial, como assemelhado à hotelaria, aí modifica de função. Eu vejo, por exemplo, alguém que more no imóvel e eventualmente trabalha fora, passa uma temporada fora e alugue por curta temporada por algum tempo ali, 2 meses e volta, demora para refazer isso, eu acho que a pessoa realmente está fazendo uma locação de curta temporada. Aquele que compra e está usando só para fazer o dinheiro, só para monetizar em cima através dessa locação de curta temporada, nunca morou, nunca pretende morar, aí ele realmente está dando um fim comercial. Então, mas aí é complicado, né? É bem complicado, porque existem moradores. Tem gente que compra apartamento para investir. Não vai morar, vai sempre estar locado. Loca aí 24 meses, né? Faz o contrato. Mas aí não é caracterizado um fim comercial. Exatamente. Mas aí tá dentro da lei de locações. Então é isso que deixa bem ambígua a questão. Só que quando vai comprar, eu sou investidor. Nós temos um caso desse. A pessoa viaja bastante. E aí, Juliano, eu vou ficar 6 meses no apartamento e 6 meses eu queria fazer curta temporada. Putz, todo dia alguém diferente. Conseguimos ajustar numa assembleia que ele pode fazer 3 locações. 60. Mas aí fica na curta temporada mesmo. Porque senão toda semana teria alguém. Então 6 meses no Brasil e 6 meses ele fica navegando, vamos dizer assim, né? Então, quando ele está trabalhando, o apartamento fica. Ele conseguiu agora um rapaz que vai ficar 4 vezes. Então, não entra tanto na pequena temporada. Diferente de alguém que, estou comprando um apartamento para investimento só para o Airbnb. E aí, ali na convenção, está dizendo residencial. Isso a pessoa que vai comprar tem que ver, pedir a convenção, procurar. Porque depois que compra não adianta, né? O problema é que não liga pro síndico. Aí, vai ligar pro síndico depois que recebe o primeiro boleto. Mas a imobiliária falou que eu podia. Com todo respeito aos meus colegas de imobiliárias, tem que pegar a convenção, tem que pegar o regimento interno. Fale com o síndico antes, porque depois não adianta. Eu invisto de vez em quando em imóveis e eu peço convenções de condomínio, minuta de futura convenção, quando é na planta, todo mundo se surpreende. Corretor, mas nunca ninguém pediu isso. Para que você quer? Eu falei, olha, eu tô pensando em fazer Airbnb. Por exemplo, em São Paulo, eu estava vendo um imóvel, eu vou muito para São Paulo, pensei, se der para fazer Airbnb, eu compro, uso sempre que eu for, tranco lá, chaveado as coisas de uso pessoal e alugo por Airbnb. Mas me manda a convenção, quero ver o que está escrito, depois falo com o síndico. Isso é permitido? Só vou fazer a proposta se eu puder fazer esse uso. Se eu não puder fazer esse uso, eu vou para outro imóvel. Até porque tem condomínios já se adequando, né? A maioria dos proprietários tem interesse. Para deixar bem claro, né? Eu não sou contra a curta temporada, desde que esteja regimentado, desde que esteja na convenção. Agora você pega um condomínio com um perfil totalmente residencial. Tivemos um caso aqui no centro. Todo mundo residencial. Um apartamento quer fazer Airbnb. Coloca em risco todo mundo. Juliano, mas tem uma empresa que controla, que cuida e tal.
Toda vez que o pessoal chega, não tem portaria 24 horas. Aí, portão aberto, alarme que dispara, perturbação de sossego de madrugada. Pô, você vai colocar em risco, por causa de uma unidade, 27 unidades? Aí Prevalência não, né? do interesse coletivo em relação ao individual. É um ponto que é bem importante também na jurisprudência. Isso é fundamental para as pessoas. Existe até uma decisão do STJ que é clara nesse sentido. A pessoa, quando chega em casa, ela quer ter tranquilidade, ela quer recarregar as energias do cansaço do dia para o dia seguinte. Se o ambiente é hostil, se não traz segurança, ela perde essa tranquilidade. Sim, né? ela perde o lar, né? Exatamente. Então, isso é bem importante, que você falou, é a ponderação dos E aí interesses, tem né? condomínio aqui no Mercedes que o pessoal fez só para Airbnb. E só para curta temporada. Pô, todo mundo que tá lá sabe que é aquilo. Aí você tem que melhorar a parte de cadastro, a parte de segurança. Você tem outras regras. Vai gastar Então, mais com a equipe, faz parte, Mas eu acho, aí é a eu acho que finalidade. exatamente, eu acho que a solução seria, não é proibir a solução. Porque, olha, a gente vem da pandemia, tava todo mundo em home office, gente. Então, assim, comercial, é difícil discutir essa questão. Essa discussão eu ia falar isso. Quando começou muita gente fazer home office, começou uma discussão. Eu já tive cliente que foi atrás falando: o fulano trabalha aqui na casa dele, pode? Aí a jurisprudência já falou: não, uma coisa é você atender clientes, você ter locomoção de pessoas ali, né, no dia a dia, trazer funcionários, mas uma pessoa no seu próprio lar, tendo uma empresa... Pegar o quarto, fazer um escritório e reuniões virtuais. É não adequado, problema. Então, as coisas vão... A pandemia trouxe uma coisa muito diferente, né? E o Airbnb, eu acho que ele está incipiente, ele está num momento ainda de transição, nessa curta temporada. Vamos ver se nesse projeto do Código Civil melhora, porque o que está propondo, se não me engano, é um inciso lá no artigo 1336 atual, né? Não sei como que vai ser a numeração do novo código, que seria colocar uma classificação intermediária entre locação por curta temporada e hotelaria, e que nesse ínterim estaria o Airbnb, né? E que teria que ser regulado pela convenção, alguma coisa assim. E os condomínios antigos, vocês têm que regular daí. Não, e sem falar que ele deixou no texto uma frase, que é situações atípicas, né? Sim. E atípico, exemplo... O que é atípico? Se eu locar toda semana, ele se torna atípico, e não mais atípico. E aí você pega condomínios antigos, 600 unidades, você tem que ter 2/3 para alterar a convenção. Então, nós estamos falando de 400 pessoas. 400 proprietários com firma reconhecida, já é uma burocracia terrível. Eles vão dificultar, né? Eles vão jogar pro condomínio e vão dificultar. Como é que você vai alterar a convenção, com todo respeito, de 600 unidades, e falar, aqui é permitido Airbnb, né? Curta temporada. As convenções são muito rígidas, é difícil a gente conseguir alteração, mesmo condomínios pequenos, às vezes, e eu acho que a legislação podia facilitar um pouco essa alteração. Não digo que um quórum simples, maioria simples dos presentes, eu acho que tem que ter um quórum especial, mas o 2/3 do total... 50% mais um dos proprietários já ajudaria. Já ajuda. Se for dos proprietários, imagina, 300 e tantas pessoas... 301. Já é melhor que gente. 400, né? Claro que a assembleia virtual, a assembleia permanente, tudo isso facilitou um pouco, né? Mas ainda é muito difícil. Aqui no Brasil a gente tem muita irregularidade, né? O tanto de gente que vende imóvel por contrato de gaveta. Nossa, E aí, como que fica? Tem condomínio que a maioria é contrato de gaveta. Os Coabs antigos. Como é que você vai mudar uma convenção? Você vai nesses. Não, aí você vai no registro de imóvel, pede o registro mãe atualizado. Você vê uns nomes lá que às vezes. Eu já sou síndico num condomínio há 8 anos. Esses dias pedi uma mãe atualizado. Falei, nossa, isso aqui eu nunca vi. Isso aqui não. E aí, de gaveta para gaveta, gaveta. Como é que você vai atualizar uma convenção dessa para colocar a curta temporada? Não, tem condomínio que você não consegue encontrar 1/3 de moradores registrais com matrícula em seu nome aptos a votar. Não tem 1/3. Imagina 2/3 para conseguir aprovar uma convenção. Então, acho que a gente tem que... O legislador tinha que pensar alguma coisa nesse sentido para facilitar. Porque existem realidades, né? Culturas diferentes nos condomínios, né? Existem locais que os condomínios, exatamente como o doutor está falando, Juliano, tá tudo certinho, o cadastro de morador, tá tudo no nome de quem mora ali, ou do proprietário, e tem condomínio que não tá. Tem condomínio que tem muita gente que compra mesmo em contrato de gaveta e vai alterar uma convenção, você não acha o proprietário. O que eu tenho passado para os incorporadores é fugir da convenção padrão, né? Porque praticamente contrata também um despachante imobiliário e a convenção é padrão. Você pega vários prédios, praticamente a mesma convenção.
E aí, já que você vai vender, deixa explicado, olha, aqui também pode. Mas também, quando você está vendendo, você explica para os que serão residenciais que aqui pode. Vai poder vender, né? Mas aí é complicado, né? Porque tem gente que fala que pode, e depois na hora que você entrega... É o que você falou, o corretor Para promete vender, tudo. Vende até a mãe. Promete Mas não tudo. entrega. Não todos, mas a maioria promete tudo, então tem que dar uma olhada. Uma coisa interessante sobre convenção, como elas são padronizadas, existe muitas convenções em Curitiba, em outros lugares eu já vi também, que colocam como índice de correção monetária aquele divulgado pelo Conselho Nacional de Economia, salvo engano, é assim que eles nominam, que é um órgão que existiu... O antigo FIR lá? De 64 a 67, Nossa. eu vi. E eu vi convenção de 2000 e pouco falando disso. Alguém copiou de alguém, que copiou de alguém, que copiou de alguém. Aí pegou a legislação da lei de tem alguma 64. coisa de 67 lá, o cara copiando. É uma coisa que os incorporadores tinham que pensar, não, vou fazer uma convenção boa, vou colocar previsões novas, vou falar sobre Airbnb, vou falar sobre a Assembleia Permanente. Índice de NPC. Esses dias tinha... Eu tô convidando uma incorporadora, uma construtora para vir aqui, ninguém quer vir aqui, não sei porquê. Queria muito falar sobre tudo isso que acontece, porque quando a gente recebe um condomínio novo, acontece muita coisa. Então, assim, não falo por crítica, mas porque talvez falte uma orientação, realmente, sabe? Dessa questão dos moradores, para depois, no futuro, né, eles não sofrerem com toda essa transição, como a gente também sofre como administrador e síndico. Sim. Não, vocês têm uma vida que... Salário mínimo nacional, o FIR, é umas coisas que a gente podia pegar as convenções já mais atualizadas. Talvez a parte boa da locação por curta temporada, se a gente precisar fazer atualização de convenção, que os moradores vão querer, eventualmente, para formalizar uma proibição ou para abrir, é uma boa tentar atualizar tudo, né? Trazer os moradores e falar, sim, já aproveitar aí e já aproveitar mexer isso, que nunca mais vai ter essa chance e faz uma força-tarefa, altera tudo, né? Talvez a parte boa dessa necessidade de alteração para Airbnb possa ser trazer mais novidades. Uma pergunta mais técnica. A questão do pessoal que tem multado é um desrespeito à convenção. Então, se você faz hospedagem, curta temporada, aí notifica, diverte, depois multa. O doutor tem um escritório amplo. Nessa parte, qual que é o entendimento? Está desrespeitando a convenção, vai seguir exatamente o que é as penalidades da convenção? Perfeito, tem que seguir tudo que está na convenção e no regimento, se existe uma ordem daquilo que tem que ser feito, né? E é possível aumentar as multas, né? Aquele que não respeita pode ser aumentado. Primeira vez ele leva uma advertência, depois uma notificação, na terceira multa. Na quarta, uma multa superior. Aí tem que ver o que diz a convenção. Normalmente diz até 10 vezes. Porque uma advertência, depois uma multa, e aí depois até 5, depois tem que fazer assembleia, caso do comportamento, como se fosse um comportamento antissocial, e aí 10 vezes a taxa. Mas não tem essa, você não pode me multar. Tá descumprindo um item da convenção. Claro, tá descumprindo. Se a convenção é expressa que é residencial. O que ele pode discutir, o morador, não é ele tomar essa atitude e fazer a locação independentemente de qualquer coisa. Se ele quiser, ele leva para o judiciário para dizer, olha, eu acho que a convenção diz que é fim residencial e eu acho que eu faço locação por temporada, não hotelaria, então eu estou dentro disso e eu quero ter esse direito. Ele leva para o judiciário. O judiciário decide a favor dele, ele passa a ser autorizado. Se o judiciário não decide, ele não está autorizado. Por quê? Assim como numa assembleia o presidente é a última palavra, dentro do condomínio as assembleias vão decidir, o gestor é o síndico, mas a princípio aquela decisão é válida. Eu concordando ou não concordando, se o síndico convocou a assembleia para definir isso, a definição foi de proibição, levou a registro essa ata de assembleia, ela é válida. Alguém discorda de qualquer coisa que está ali, judiciário. Aí se houver uma decisão judicial a favor dele, dizendo que a decisão não foi válida por algum motivo, passa-se a respeitar a decisão judicial que é superior hierarquicamente. Mas senão, a decisão. O que o síndico fizer dentro da Só que aí eu cumpro o que diz o artigo 1348, que é fazer cumprir regimento e convenção. Sim. E aí a pessoa que está se sentindo prejudicada que procure, com todo respeito, os direitos que ele acha ter, né? Em assembleia é muito comum, né? A pessoa discordar. Eu sempre digo, a eleição do presidente as pessoas desvalorizam muito.
numa assembleia tensa, ela é muito importante, porque ele que vai conduzir os trabalhos, ele que vai dizer como vai ser a votação, ele que vai dar muito palpite ali. Então, E o depois presidente pode se impugnar também, né? Não gostei das decisões do é presidente. judicial. Aí é judicial. Porque é Existe- democrático, Mas né? ali no momento, a gente já está falando um pouquinho de assembleia, né? Mas ali no momento, a palavra dele é a palavra final. Perfeito. Eu posso me manifestar, eu tenho que ter o direito à palavra e discordar do presidente. Isso é perfeito. Mas ele que vai decidir. Se no final das contas tiver alguma situação dúbia e ele for para o caminho A, quem está no caminho B vai ter que respeitar, eventualmente fazer, consignar, sou contra, às vezes até pensando numa ação judicial. Muitos clientes vão no escritório, conversam com a gente, tem a situação, como é que eu conduzo? Eu falo, olha, faça isso e consigne alguma coisa que você discorda, até para ser possível uma anulação dessa assembleia depois, né? Então, se você faz o caminho certo para isso, depois você consegue. Ou respeita a decisão do presidente. Ali, a princípio, a decisão é válida. Decisão judicial é válida. Eu posso recorrer? Posso. Se o tribunal vier reformar, aí muda de figura. A princípio, a decisão do juiz vai ser válida também. Então, tem essa hierarquia, esse respeito que está faltando, né? A gente, eu, apesar de ter 41 anos, eu lembro de quando a gente respeitava os mais velhos, respeitava a ordem do professor, respeitava a hierarquia. Realmente, isso tem acabado mesmo, Tem infelizmente. mudado, né? Os deveres ficaram para trás, só os direitos que estão... E vocês sabem de onde que vem o termo Airbnb? Essa aí eu li um tempo atrás sobre isso. Diz que tinha, se não me engano, em São Francisco, nos Estados Unidos, que começou, tinha um evento, muita procura por hotel, não tinha muito hotel, aí tinha algumas pessoas que falaram, não, eu faço o aluguel de airbeds, naquela cama de ar, and breakfast, né? Então, Airbnb, cama de ar e café da manhã. A pessoa ia para dormir, tomar café da manhã e saía no dia seguinte. É um verdadeiro mochilão. Aí começaram a brincar de Airbnb, daí que veio o nome da plataforma, veio dessa história aí. E pegou, né? Porque dos outros nomes, o nome Airbnb é o nome mais forte. Tanto que todo mundo a primeira, né? Aqui no Brasil, o primeiro aplicativo, acredito, né? Eu lembro do Booking, muitos anos atrás, coisa de 20 anos atrás, eu lembro de existir o site de eu reservar hotel. Agora ele está aderindo, né, há alguns anos, ele aderiu a imóveis também, mas o Airbnb é líder mundial, né, absoluto, é que nem a gente falou, falar de entrega de comida em casa, não falar de iFood, tem coisa que a liderança é tão grande. E a responsabilidade sempre vai ser do proprietário, aos danos causados, aos problemas. Sempre. O proprietário Ele até pode ir para cima da plataforma, cobrar alguma coisa, mas... Claro, não, o proprietário, a relação da unidade com o condomínio, ela é sempre do proprietário. Dívida, problemas, descumprimentos, sempre é ele que vai responder e tem relação ao próprio terreno. Então, não pagou uma multa, ele pode perder o próprio imóvel dele para pagar essa multa. Além de ser cooptado por outras formas, né? Bloqueio de conta e tal. E aí cabe sempre o direito de regresso. Se ficar comprovado que a plataforma não foi diligente, colocou um usuário que causou problema e poderia ter evitado, aí a plataforma vai ser responsabilizada. Às vezes até sem a plataforma fazer nada de errado, digamos assim, ela não tinha condições de avaliar que o usuário poderia causar problemas. Mas, dada a relação de consumo e tudo mais, mas aí é uma questão do proprietário com a plataforma, mas né? É que toda vez que a gente notifica um proprietário, eles trazem uma carta da empresa, da plataforma. É questão de segurança e que nós nos responsabilizamos. Só que... não no cadastro. Mas aí se a pessoa usa a documentação falsificada, igual aconteceu no Rio de Janeiro. De tudo que aconteceu conosco aí no mês de julho, né? E que ficou tão em evidência em Curitiba, e era a locação de curta temporada, hoje, Juliano, falando pessoalmente, se não tiver na convenção aprovado pela maioria, eu realmente notificação, multa, porque a questão, a plataforma, na situação que aconteceu, proprietário estando fora do país, aí o menino tirou a vida da menina e depois se matou, sobra tudo pro síndico. Entendeu? Sim. E aí, o cadastro dele. Aí o proprietário você não consegue falar porque por mais que ele fez um cadastro de acesso no prédio, mas no nome de terceiros é proprietário. E não no nome da pessoa. E aí você o cara tá vindo lá dos Estados Unidos, a menina tá vindo lá da África do Sul. Você não tem acesso à família. E aí acaba sobrando pro síndico. Ou aconteceu lá no Mercedes, Polícia Federal, Interpol,
Da onde que é o cidadão? O cara tá com a documentação, aparentemente no Brasil, regular. Tudo falso. O cara é um estelionatário. Eu, síndico, não tem como saber. O cara tá produzindo cédula de 100, 200 reais no seu apartamento que você é síndico. O que você tem? Você não tem ideia. Vai buscar referência na plataforma. Na plataforma, não. Aqui tá o Juliano. E, na verdade, o cara nunca é Juliano. É outra pessoa, porque ele já... Então, essa parte... O golpista ele tem muito mais facilidade nesse curta temporada, né? Porque é difícil quando ele vai fazer uma alocação de longa temporada, ele vai numa imobiliária, vai fazer uma análise muito mais criteriosa, de maior tempo, porque a pessoa vai passar lá 30 meses, um tempo muito maior. A plataforma ela tem que ser ágil, né? E pela agilidade ela vai perder um pouco de segurança. É natural que ela vai perder. E o golpista vai onde é o caminho mais fácil, né? Na alocação de longa temporada, a gente vê que aquelas pessoas que fazem por conta própria tem muito mais problema. Porque tem gente que quer aplicar golpe, quer uma facilidade, quer um caminho mais tranquilo. Então ele sabe que se ele for uma imobiliária grande, vão pedir referência, vão ver o olerite dele, imposto de renda. E aplicativo você consegue até roubar dados de outra pessoa, Sim, login, tudo, sim. e entrar, acessar. Exatamente. Às vezes a pessoa até fez o cadastro certo, mas ela conseguiu roubar o login. Aí, a partir do momento que roubou o login, é muito fácil. Então, eu acho que segurança realmente não tem nesses aplicativos, sabe? Eles não conseguem identificar se realmente é aquela pessoa do cadastro. Com certeza eles fazem um esforço para isso, mas golpes existem, estelionatários existem, as pessoas vão tentar. E a partir do momento que é um aplicativo muito visado, com muita utilização, né, sempre vai ter campo para isso, né? A maioria, eu sempre digo, a maioria das pessoas, mesmo no Airbnb, eu tenho certeza que os usuários, a maioria é gente boa, que está viajando, precisa de um espaço, respeita as normas, dificilmente vai causar problema. Sim. Mas vai ter um A maioria absoluta é boa fé. O problema é aquele 1% de má fé que estraga tudo. E a plataforma, ela não dá 100% de segurança, é impossível. Mas vai ter que começar a fazer igual o Uber, né? O Uber teve tantos problemas de segurança e foi indo. Hoje é gravado a ligação, tua viagem, né? Grava. Código de segurança. Tem tudo isso. Então, assim, quanto mais segurança para comprovar que o hóspede é aquele hóspede, eu acho que já diminui um pouco por isso essa questão de falsificação. Por isso que eu defendo que, se o condomínio está preparado para isso e está convencionado, não tem por que proibir. A questão é você não estar preparado. Mas eu acho que proibir, a minha opinião, essa é a minha opinião, proibir não é a solução. A minha opinião seria, porque tanta gente conseguiu pagar taxa condominial graças ao Airbnb. Virou uma renda para muitas pessoas. Eu não acho uma coisa ruim, só acho que está sendo mal utilizado. Eu acho que tem pouca responsabilidade. Nos condomínios que são residenciais, eu sou totalmente contra. Porque não existe controle. Ah, mas então a portaria tem que fazer controle. Não é a portaria. Tem prédio que não tem nem portaria. Quando entra um locatário num condomínio, num apartamento, a responsabilidade é da imobiliária, que tem que fazer todo o trâmite ali por mais que não façam, que a gente sabe que tem muito imobiliário que não manda nenhum cadastro de morador pra gente. Mas assim, eu acho que se tiver uma gestão de verdade, e eu acho que dá para exigir isso na convenção, né? Eu entendo o teu ponto. O que eu vejo é a vocação, aquilo que eu falei no começo, a vocação do condomínio. Tem alguns que têm vocação, dá para pensar, porque tem porteiro, tem equipe, o tamanho do apartamento, a localização. Outros não têm vocação nenhuma. Como eu falei, um condomínio num bairro de classe média alta, 3 quartos, 70, 80, 100 metros quadrados, não é perfil Airbnb. E normalmente vai ter famílias lá morando. Eu acho que esse condomínio não é aí o caso. O cara aluga cobertura e quer dar festa. Quer usar a piscina, trazer 12, 15 pessoas. Nesses condomínios... Apartamentos do Batel. Mas aí que a gente tem que lembrar que não é porque ele alugou por curta temporada que deixou de ser um apartamento, um condomínio, de ter regras, enfim. Eu acho que falta um pouco responsabilizar mais o proprietário. Fala, olha, a locação tem que acontecer dessa forma para a gente não perder a segurança do condomínio. Então, assim, tem que responsabilizar mais, porque senão é fácil. E o Juliano Síndico vai dizer como é que é fazer essa gestão daí, acompanhar. Mas o síndico não tem que fazer isso. O proprietário começa falando, não, eu sou um anfitrião. Não sei se chega até o doutor, mas a gente já teve problemas com um morador que loca só o quarto do apartamento. E para curta temporada. Não posso também tem essa no Airbnb. Minha mulher não deixa eu falar o nome dos condomínios. Não pode falar o nome. Mas eu tenho um condomínio perto da Federal
E aí vem gente fazer congresso, vai passar só sexta, sábado, domingo, tá? E aí esse condomínio, a senhora lá achou a forma de ter uma renda, né? Toda sexta, sábado, domingo tem gente diferente. Mas dá mais problema quando é aluguel de quarto? Me Não. parece de fora que é mais É mais tranquilo porque você tem o controle e você tá conversando. Exatamente. Então, o morador tá lá. no dia a Exatamente. dia, tá Dona acompanhando. fulana tá cuidando. É menos temeroso, vamos Sim. dizer assim. A segurança dela tá em risco, mas para nós, síndico, é menos temeroso. Porque Sim. aí, olha, a pessoa não vai fazer barulho, porque aí eu ligo pra Direto pra morador. Dona né? Tosca, tá fulano aqui e tal, não sei o quê. Ele não aguenta. Tá atrapalhando. Não, mas Dona Tosca não Tá, existe. tá bom. Eu tô Aham. falando pseudo. Mas, e tem problema. Porque aí tem a questão de fluxo. Pessoal que chegava de madrugada, a convenção lá, aí fizemos uma assembleia, foi multado, parou. Mas, o pessoal chegava de madrugada falando, conversando e tal. Começou a incomodar. Porque toda sexta, sábado, domingo, você tinha pessoas diferentes. Sim. Um dia a pessoa deixou o portão aberto, outro dia o elevador sujo e tal. E quem que é as pessoas? É sempre as pessoas do sexto andar que tá... Quando tem essa situação de só ser quartos, é mais fácil. E aí talvez a ideia da Easy funcione, que é multar. Porque se ela faz renda extra, mas ela começa a ter multa frequente, não ou vale- ela não leva, ou ela fala, ó, quando você Não chegar, vale a você pena. me liga, eu abro, eu te acompanho, eu faço tudo. Porque a ideia de ter renda, se começa a aplicar multa reiterada, não funciona, né? O que ela ganha mais... Vai virar às vezes, prejuízo, né? pode virar até prejuízo, eventualmente. Então, eu acho que aí funciona. Até a jurisprudência tem muito pouca, eu não lembro de nenhuma, quando fala de aluguel de quartos, né? Que é a base, quando começou o Airbnb, aquela ideia lá da Airbnb and Breakfast. Era o anfitrião, a É, casa dele, e alguém ele recebia as pessoas em casa. um quarto, um Agora colchãozinho. que mudou para essa questão da pessoa ir lá no imóvel. E quando não tem plataforma e o próprio proprietário faz Airbnb, porque lá eu tenho 10 apartamentos, 8 vai ser de Airbnb, e ele mesmo faz, ainda corre mais riscos também, né? Apesar da plataforma falhar, ela tem um sistema e reduz bastante. Tem a Ele faz questão de automaticamente. seguro, igual, Mas olha, acho difícil a pessoa conseguir fazer locação de curta temporada em volume sem plataforma. sem ter né? uma plataforma. Não tem como ele arrumar cliente, né? Verdade. em Mas, volume. mas ainda assim, a responsabilidade nunca pode ser olhada para o Airbnb, para o Booking. Tem que ser sempre olhada para o proprietário. Senão a gente nunca vai chegar numa solução. Eu acho que quanto mais você pede e obriga o proprietário a fornecer informação, você vai diminuir. Quando você facilita muito, é muito pior. Outra coisa, por exemplo, coloca reconhecimento facial. A locação de temporada, a unidade tem que ter. Como é uma unidade específica para isso, ela não pode ser como a porta, a entrada de qualquer outra unidade. Você tem que tirar o tag Pediu dele. para a pessoa fazer reconhecimento facial. Se for coisa errada, ela nem loca, ela nem fica. Sim. Entendeu? Infelizmente, hoje em dia tá dessa forma. As pessoas estão tendo medo disso porque quando tá com documentação falsa, Pegando aquele teu enfim. gancho da Uber, eu tenho certeza que o Airbnb está trabalhando para melhorar. Ele sabe que ele tem um conflito com o interesse dos condomínios residenciais, eminentemente residenciais. Ele não quer perder esses clientes. Claro, hoje a gente vê empreendimentos que já nascem com essa vocação, voltados para isso. Sim. Mas é algo moderno. E tem milhões de condomínios pelo mundo aí com potencial de cederem unidades para o Airbnb. Tenho certeza que eles estão atrás disso. Eu acho que eu acredito que vai sim, mas melhorar eles o precisam reconhecimento levar facial. muita multa, ainda muita coisa para eles entrarem, porque a gente não trabalha na prevenção aqui, né? A gente sempre trabalha na ocorrência. Tem que acontecer para pensar em algo. E para evidenciar que o morador está desrespeitando a convenção, nessa questão da plataforma, é mais tranquilo, porque você tem os anúncios, né? Sim. O próprio morador que às vezes denuncia, Juliano, tava fazendo Airbnb sim. Aí já manda o print. Printzinho. Olha lá, aluga apartamento. Só coloca o endereço, já acha endereço facinho, tal, verdade. tal. Isso facilita. Sim. Aproveitando o gancho, tive um condomínio aqui no Portão. O pessoal fez a denúncia que a senhora fazia feijoada para vender no sábado e colocava no iFood, já que você citou o iFood. Sim. Aí eu, residencial não pode ter atividade só nos sábados. Aí começou a incomodar demais. Eu, por enquanto, tranquilo. Aí começaram a reclamar demais por causa do cheiro da feijoada. Todo sábado. E aí começou. A feijoada era boa. Boa porque dava bastante gente, bastante.
Se fosse ruim, era melhor, senão ia ter entrega, entrega, mas tal. não é problema nenhum. Daí. E aí, tive que notificar a proprietária. E o apartamento até alocado. Ah, mas era só sábado. Não, já estava acontecendo sábado e domingo, porque a demanda era alta. E o fluxo das motos, Sim. tirando a entrega, né? Porque pega só Mas feijoada. entrava dentro do condomínio? A moto? Não, a pessoa levava Até a portaria. moto. Não, lá não tem portaria. Não, até a rua, no caso. A senhora Mas o fazia... fluxo de motos na rua ali. Na frente rua, do- na do- frente. do condomínio. Então a senhora fazia feijoada, aí teve 40 encomendas. 40 motos indo buscar a feijoada. E aí ela saía do apartamento e levava. Complicado isso. Não, foi não ridículo, mas complicado porque você fala, putz, de repente é um complemento de renda e tal. Mas começou a incomodar os demais. Mas tudo vai incomodar as pessoas daqui pra frente. A gente tem que pensar no futuro. E se a gente for pensar nas pessoas hoje, a gente não vai fazer nada. Porque daqui 10 anos, você vai olhar para um condomínio, uma convenção, você vai ter que alterar de novo. Porque o comportamento das pessoas muda todo dia. Não, muda, e muda com localidade, região, que nem a gente falou, né? Curitiba não é uma cidade turística, então é mais difícil a gente ter facilidade para Airbnb, as pessoas entenderem e tal. Você vai para regiões litorâneas, né? Rio de Janeiro mesmo, ou ainda mais aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú, a região ali de Bombinhas, é outra realidade. Lá todo mundo está muito mais Sim. acostumado com Só essa que- locação E a de cultura temporada. Mas do esse tipo de turismo locação- incentiva a locação de Sim, mas pequenas esse tipo de temporadas. locação está incentivando ao turismo. Porque daí as pessoas tinham curiosidade de conhecer a cidade, mas não era turística. Mas daí alguém Eu tô achando veio... que você tá defendendo demais o Eu Airbnb. defendo todo E- tipo de renda que as pessoas possam ter, mas tem que saber usar a E unidade. vocês sabem que muitos lugares do mundo estão proibindo o Airbnb, né? Locação de curta temporada. Existem diversos fatores. Eu acho que é muito lobby da rede hoteleira. Com mas, certeza. Mas eles têm uma linha que é muito mais plausível, que eles falam da gentrificação. O que acontece? A partir do momento que os imóveis bem localizados estão indo para plataformas, as pessoas não conseguem morar ali. E as pessoas estão sendo jogadas para Pras fora. marginais, vamos dizer. Para as regiões metropolitanas, bairros afastados. Então tem uma linha muito grande. Barcelona, Nova York, algumas cidades pelo mundo que estão proibindo, dizendo que isso afasta a população da onde elas precisam morar. Porque o investidor vai falar, pô, vou comprar aqui só para Airbnb, vou ganhar 5, 6 vezes a mais do que um aluguel normal. E aí você começa a deixar, com todo respeito, uma região só para hospedagem, no centro da Que é cidade. sempre a região central, turística, ali tem turística, alguma coisa. E aí a população em si vai para as Mas, marginais. olha a solução. A solução foi que você às vezes ia viajar para algum lugar, você ia cotar um hotel para você e para sua família. Ah, nós somos em 4 pessoas. Ficaria uma fortuna. Aí você pega um Airbnb, uma locação por diária, no caso ali de temporada, curta temporada, fica muito mais barato. E você tem a liberdade de fazer um mercado, de cozinhar, não ter que ficar dependendo de um hotel. Então, assim, possibilitou das pessoas também poderem viajar mais. Os preços dos hotéis baixaram. Muito. Depois Era um- da- então, você assim, abre a economia e toda vez Eu que você acho tem que a mais gente tem que ter essa concorrência- liberdade, só que tem que regulamentar de uma forma que funcione para todo mundo. Sim, e eu vejo essa questão da gentrificação, de retirar as pessoas, não vai acontecer, porque ainda que proíba o Airbnb, vão ter hotéis aí na região. Se as pessoas estão viajando, elas vão precisar ocupar um espaço, seja Airbnb, seja hotel. Sabe a melhor parte? Que todo imóvel que tem Airbnb, ele vai estar sempre em dia, com pintura, com tudo. Mas aí é melhor ir para a criação das multipropriedades. Que Sim. aí no direito condominial mas a gente já está multipropriedade falando... hoje é de rede hoteleira. E todo mundo sabe que ali é multipropriedade. E é um problema. E todo Ninguém mundo quer. sabe que ali é um problema, mas já ele tem ciência que o que não pode acontecer, e aí eu defendo a minha categoria, que é o condomínio tá lá tranquilinho, numa paz, residente, do nada aparece, ó, vou alocar por Airbnb, ó, aqui não pode. Mas eu também não concordo. Daqui a pouco tem um camarada chegando de madrugada, estaciona numa vaga diferente. O cara nem sabe qual que é a vaga dele. Mas aí Sim. você tá corretíssimo. Aí a gente vai corretíssimo nisso. perguntar, porra, de que é esse carro que tá aí na vaga tal? Prédios que sem controle de acesso de portaria humana. Ah, esse era do carro que tá cadastrado na unidade tal que tá fazendo Airbnb. Por isso que eu falo de perfil. Uma garagem, o cara que vai usar o carro, provavelmente já seja um imóvel de mais alto valor, uma região nobre. Talvez não seja o caráter do Airbnb. Em Curitiba não é uma cidade muito turística, como eu falei, mas à beira do mar, né, na beira-mar de Balneário Camboriú,
É natural que tenha um perfil mais turístico e que as pessoas façam esse uso. Provavelmente não vão nem usar garagem, ou vão chegar, largar o carro e deixar pronto. Às vezes outras cidades, né, Fortaleza, vai muita gente de avião, vai usar Sim. Uber, já retira esse problema. Então tem que ver a vocação da cidade, a vocação do empreendimento. Agora, é difícil porque a legislação é nacional, as decisões, quando começam a se solidificar, elas vêm do STJ, STF, STJ, mas essa matéria infraconstitucional é STJ, e eles fazem decisões que valem para o Brasil inteiro, né? Representam, né, efeito cascata no Brasil inteiro. A última, 2021, é a mais embasada, que fala que tem que constar na convenção, né? Essa que é a mais utilizada, a maioria dos tribunais tem se pautado nela, se na convenção diz que é exclusivamente residencial, não pode. A não ser que faça uma alteração da convenção e altere essa destinação para poder fazer uso dessa locação atípica, de algo assemelhado à hotelaria. Essa é a decisão principal que tem pautado a maioria das decisões no Brasil, né? E que eu bato muito na questão de segurança, porque eu acho que é o que mais sofre. A gente já é um país que sofre bastante com a questão de segurança. E os meliantes viram... A gente tá falando só de 1%, tá? 99% é boa-fé e tudo mais. Mas aquele 1% que estraga, entra ali, golpistas, estelionatários, meliantes, que viram disso uma oportunidade, tá? Teve aqui, né? A mídia não divulga muito, questão imobiliária, mas de alugar por Airbnb e fazer arrastão no próprio prédio. Muitos lugares do Rio de Janeiro, Né? mas aí documentação falsa, né? O pessoal... Ou conta hackeada, Conta alguma coisa. hackeada. Mas aí Mas você você não consegue ter um controle. Você tá Por quê? expondo o prédio inteiro. Porque não tem ninguém para receber. É. O hóspede. Então, assim, eu digo, é aí que eu volto. Eu super concordo com você. Nessa questão de tá errado. Chegar uma pessoa, não saber onde é a vaga, não saber onde é o Leonardo, apartamento. eu já fiz uma experiência no Airbnb, sabia? Você gostou, né? E achei interessante uma coisa. Para entender o assunto mesmo, entender do resultado aí. Lá você tem Airbnb. É um prédio que foi feito para isso. Sim. 400 unidades. Então, você tem Airbnb, você tem inquilino, você tem proprietário. A minha maior dó é dos proprietários. Porque o inquilino e nós que estávamos ali... Só que quem mora ali, são lofts e estúdios, Sim. coisa pequena, já foi preparado para isso. Eu comprei aqui, eu sou sozinho, não tenho família e tal. E... a estrutura que oferece os empreendimentos para quem quer isso também é boa. Então, por isso que o cara troca um hotel para ficar no Airbnb. Sim. Mas ali você está preparado para isso. Que toda hora chega gente. O porteiro é quase um cara um recepcionista de hotel, praticamente. A lavanderia sempre está lotada. Você tem isso, tem aquilo. Porque é o perfil, você está preparado para isso. Se o morador já sabia disso, né, quando adquiriu o imóvel e aceitou, eu acho que é autonomia da vontade, ele sabia. O que complica é o que a gente vive mais em Curitiba, que é condomínios antigos, gente que já morava, aí vem 1, 2 moradores querer fazer Airbnb e mudar toda a dinâmica já esperada e já vivenciada e da tranquilidade exigida, né, para a gente descansar em casa. É essa a dinâmica. Então, às vezes a informação, tanto de corretores, conscientização de corretores, né, de imobiliárias quando vendem, e as pessoas perceberem que elas têm que se preocupar com isso. Eu estou comprando o que aqui? Eu estou comprando um imóvel para morar? Deixa eu ver se pode Airbnb. Se puder e eu achar que não me traz segurança, eu não vou comprar aqui, eu vou comprar em outro prédio. E quem compra para fazer esse tipo de coisa, deixa eu ver como que é a convenção desse condomínio, deixa eu ver se tem uma ata aprovando alguma coisa. Eu só vou comprar se puder fazer Airbnb, senão não vou lá, a tese que a plataforma vende, eu até já participei de reuniões, é interessantíssima. Triplica praticamente o valor do imóvel. Eu não acredito muito nesse triplo aí, né? A plataforma só ganha a na intermediação, plataforma, né? Não faz nada, aí, literalmente. O cara fala, pô, meu apartamento que valeria 200 vai valer 600, né? Não é bem assim. Não. Tem todo um ônus que... Eu conheço muita gente que faz Airbnb, claro, tem momentos, tem regiões, tem locais, mas a maioria consegue fazer 50%, no máximo o dobro da renda que faz na locação normal. É um pouco melhor, geralmente, mas raramente compensa tanto, assim. E também tem os danos que sofrem. Eu já vi vídeos do pessoal reclamando que quebra-mesa,
Enfim, claro que é reembolsado depois, né? Porque fica cadastrado o cartão da pessoa ali na plataforma. Mas não sei como funciona. E é o trabalho do dia a dia. Também isso, né? Você ganha mais. Se você quiser ganhar mais de verdade, o anfitrião tem que ser o dono, que aí ele vai, entrega a chave, ele recepciona, ele faz um monte de coisa. Se ele contrata um anfitrião profissional, aí ele já vai perder os mais 15%. Que é o que tá tendo hoje, administradora só de muito. Airbnb. E aí a pessoa, essa empresa já pega mais um filão. Aí o lucro dele, que era 50% mais, já caiu para 30% mais. Aí coloca o risco. Ali, numa locação de curta temporada, ele tem que ter todos os itens de cozinha, geladeira, micro-ondas, tudo estruturado, roupa de cama. Locação normal, pode ter alguma coisa no imóvel, mas não tem obrigação de entregar mobiliado, né? O morador que coloque sua cama, seu sofá, sua geladeira. No máximo tem lá cozinha, né? Estrutura de cozinha, E as legislações municipais, voltando agora para a questão de direito, também é possível fazer as devidas proibições, né? Eu entendo que não. Não? Eu entendo que não porque O direito de propriedade sobressai a legislação municipal. Exatamente, é privativo da União, né? Essa legislação. Então eu não conheço nenhuma legislação municipal no Brasil que trate disso. São José dos Pinhais não quer ter Airbnb, vamos fazer lá na Câmara dos Vereadores, aprovar. Eu entendo que vai derrubar, é inconstitucional. É privativa da União, porque afeta o direito de propriedade. A legislação ela tem que ser hierárquica, né? Existem limites. Então, a legislação municipal ela é muito limitada. Ela não pode adentrar em questões nacionais, né, de que a União tem competência privativa. Então, acho que podem tentar alguma coisa, mas vai se tornar inconstitucional, ilegal, né? Porque está adentrando a matéria que é da União. Né? Ele está falando isso por causa da questão da Secretaria de Turismo, né? O pessoal estava tentando deixar regularizado e tal. questão Só do que aí já Curitiba. começou o pessoal bater e tal. Não é tão simples assim. Alguma regulamentação de não proibição ou permissão talvez seja possível. É como a gente tem lá órgãos que fazem algumas regulamentações. A Receita Federal, ela não pode criar uma lei, criar um tributo, mas ela pode interpretar como vai ser aplicado aquela lei, aquele tributo, né, de alguma forma. Olha, doutor, ultimamente a gente nem pode falar o que pode criar, o que não pode, porque estão criando tudo no nosso país. A gente está passando por um conflito jurídico enorme, né? Então fica até difícil discutir algumas questões, quem que pode, quem não pode, até onde vai o limite ali, né? Mas essa questão do Airbnb, eu entendo que, óbvio, como o doutor falou, a prefeitura não tem como intervir. É uma questão de direito de propriedade. A gente vai lá pro Código Civil mesmo. Mas eu acredito que se a gente não parar para analisar isso agora, de uma forma assim ampla, eu não posso pensar em mim ou nele, eu tenho que pensar no todo, no geral. Essa questão que o doutor falou sobre cada condomínio vai ter um perfil específico para ser ou não, é essencial. Realmente, eu acho que quem tem que decidir isso é quem mora ali, né? Se aquele condomínio realmente vai se adaptar bem nessa questão desse tipo de locação. E eu acho que o que tem que regulamentar é a questão de segurança. Só pode ser feita dessa forma. O proprietário tem que fazer dessa forma. Hoje vai ficar uma pessoa, vai entrar um locatário, né, um hóspede, tem que ser feito o cadastro. Então, assim, tem que seguir uma questão toda para poder, para ser uma coisa saudável, tanto para o proprietário quanto para o condomínio. Porque até a locação mesmo, né, locação por imobiliária, com contratos aí, às vezes ela é complicada. Não, condomínios que têm muita locação têm mais dificuldade no dia a dia do que condomínios que são proprietários, né? Em débito condominial, eu sempre digo, pessoas que compraram seu imóvel, que pagaram e compraram ou estão pagando, são poucos os devedores. É mais comum aquele que nunca pagou, né? Muitas vezes, inquilino tem um índice muito maior de ser devedor, quem recebe de herança. Então, o proprietário, aquele que pagou ou está pagando pelo seu imóvel, ele tem um cuidado maior em tudo. Ele tem uma noção, né, da despesa do condomínio, para onde vai, para que serve. O locatário realmente quando a gente tem mais problema, é com o locatário nessa questão de despesa condominial. Por questão de extras, né, fundos, de reserva, enfim. E aí, o que depende? Não depende do condomínio, mas depende dele e do contrato que ele tem ali, né, sobre aquela unidade. O que está ali naquele contrato de locação dele? O que definiu ali? Porque existem proprietários que fazem contratos entre eles ali, né? Sim, não passa particulares, sem uma imobiliária. E aí eles falam assim, olha, o fundo de reserva, você vai pagar, você paga o boleto aí e no final do ano eu te reembolso uma parte. Ou vou descontar no calção, enfim.
tem diversas Por isso que o condomínio tem formas, que né? lidar com o proprietário. É um boleto. Exatamente. Quem vai pagar? O inquilino, o proprietário? Vocês se resolvam. Eu vou emitir um boleto O e você pessoal paga. tem né? batido muito na lei do inquilinato. E exemplo, esses dias numa assembleia, sou eu que pago as despesas ordinárias, entre elas, eu pago o salário do síndico. Daí eu até dei uma respirada, falei, Vai vir bomba, né? não vou entrar no mérito e tal. Mas a cessão do direito, ele tinha que estar representado por a procuração do proprietário. Em assembleia, sim. Existe uma previsão antiga, antes do Código Civil de 2002, se não me engano, na lei das incorporações lá de 64, que permitia, 45,91. na ausência do proprietário, o inquilino poderia votar em matérias que fossem atinentes ao dia a dia. Não, por exemplo, aprovar uma chamada de capital. Obras, reformas e tudo mais. Vamos aprovar se o horário do parquinho é maior ou menor. O pet pode andar com guia. Enfim, Esse era o entendimento até 2002. A partir de 2002, começou a ter um entendimento por conta do novo Código Civil que não votava em nada. É majoritário, é quase unânime hoje. Ou seja, o inquilino quer votar, procuração do proprietário. Aí vota. E na nova legislação, a lei do inquilinato não resguarda ele, fala, não, você tem direito de ir lá e votar e representar o A lei do inquilinato não trata nada disso, ela trata da relação proprietário-inquilino, não com o condomínio. E não condomínio. Quando trata do condomínio, no máximo ele aborda que as taxas ordinárias, por regra, são do inquilino e extraordinárias, por regra, do proprietário. Mas aí aquela bendita relação. Você fala com o dono e o dono vem falar comigo, quase isso. Perfeito, é assim que eu sempre recomendo, porque diminui os problemas e você está lidando com alguém que tem um bem, tem um patrimônio, está preocupado com isso. Esses dias não, além do mais, o locatário, você não tem dia a moradora me chamou de Alexandre de Moraes. O condomínio não você tem muito nenhuma cabelo para isso. Nenhuma relação com o locatário. Aí eu fui falar, primeiro nem gosto dele, mas inquilino, inadimplente e ainda querendo debater assunto de proprietário. Eu posso falar. Pode falar perto do microfone. Eu vou falar perto do microfone, mas aí eu fiquei pensando, né? Falei, caraca, senão a menina daqui uns dias sai do prédio e eu tô me desgastando, né? Melhor falar com o proprietário. Sim. Essa questão do Airbnb, eu tenho um ponto, assim, dentro dessa nossa conversa aqui, que é diferenciar condomínios novos e condomínios antigos. É o que eu vejo, nessa questão da vocação também. Condomínios novos, quando eles são expressos em sim ou em não, acho que o quórum deveria ser menor, mas a princípio tem que ir para uma alteração de convenção, se quiserem mudar. Porque o empreendedor, o incorporador definiu que pode, por exemplo, quem comprou com essa intenção, ou no mínimo deixou de ser atento se não queria um lugar com Airbnb e foi para lá, não foi cuidadoso, né, quando fez a compra. Então tem que ir nesse caminho. Quando se trata de condomínios antigos, essa questão da vocação, eu acho que a legislação devia dar um quórum menor. Devia dizer, maioria simples, se votar a favor ou contra é suficiente. Porque o 2/3 é muito grande, né? É um quórum muito grande. Pelo menos uma pauta específica numa assembleia e que tenha maioria, né? Para poder fazer ou não fazer, alterar alguma coisa, mas de uma maneira um pouquinho mais maleável do que aquele 2/3. Se a convenção está dizendo não, aí de repente uma ata para querer pelo menos, olha, é possível com a vontade da maioria. Ou estabelecer regras, como a Laís falou, né? Pode se for acompanhado, pode... Mas aí aquele morador que não quer o Airbnb vai falar, mas vocês não podem alterar a convenção. Mas eu acho que toda vez que for falar sobre isso, for a pauta Airbnb, tem que vir, essa questão de aceitar ou não, tem que vir já acompanhado com as regras. Não pode vir só se aceita ou não, tem que vir já o negócio pronto. Sim, mano. Já para deixar tudo como se fosse um regimento interno. Exatamente. Disso, né? Um condomínio que colocou, só 12 unidades e ali é um caso que tem, que não podia alugar com a vaga, ali tinha questão até de pet, só que não podia e tudo mais, né? Exatamente, não pode ter pet, não pode ter isso, enfim, o que pode e o que não pode. Se você quiser alocar é dessa forma. Sim. Eu acho que você colocando regras, você diminui essa insegurança, né, de qualquer pessoa estar ali. Às vezes colocar que vai ter que ter mais funcionários, vai ter um custo superior a isso, vai ter que ter alguém disponível ali para cuidar das unidades dele, para não sobrar para o síndico. Eu acho que tudo que é bem conversado dá certo. Você não tira o direito de não passa por cima, né, do direito de ganhar o dinheiro dele ali, a renda dele, que ajuda, querendo ou não, um condomínio, muitas vezes, né?
E também, você também não passa por cima de quem tá ali querendo segurança aonde está o seu lar, né? E muitas vezes no direito a gente tem conflitos não só de leis, mas conflitos de direitos, né? É muito comum, a gente ouve bastante, né? O direito de propriedade, ele é absoluto? Não é absoluto, né? Inclusive alguém pode perder uma propriedade, né? Função social e tal. É uma coisa muito pouco debatida. Eu acho que o Airbnb entra nessa questão dos direitos, né? De ponderar os direitos. E ele também entra nessa questão do direito de propriedade, porque o direito de propriedade não é absoluto. A pessoa pode fazer uso, pode fazer dinheiro, alugar, pode usar, fruir, dispor. Tem um bom uso. Mas tem um limite quando Sim, ele afeta o outro, exatamente. Aí ele está entrando no direito à segurança, no direito à salubridade do seu vizinho. Tem que ponderar. Alguns casos, com certeza, a gente vai ver no caso concreto, que o vizinho está sendo exagerado, não está afetando o direito dele, e está limitando o direito de propriedade aqui do morador. Outros casos a gente vai ver que realmente afeta drasticamente o morador direito do loca outro. e deixa lá, não se importa, larga a chave na portaria. Então, se tiver as regras, se forem respeitadas, se for fiscalizado, aí a tendência é de ser um uso adequado do imóvel, né? E respeitando essa dualidade, né? O direito de um vai até onde começa o direito do outro. É uma frase tradicional e que no direito ela é muito, sim, utilizada, né? Dentro desse critério de ponderação de direitos. E o morador, o proprietário da unidade que quer usar para fazer esse tipo de alocação, ele vai ter que investir nessa unidade, ele vai ter que deixar essa unidade preparada para receber. Então, tanto para a questão de quem mora já no condomínio, quanto para quem vai. Ele tem que saber que lá ele vai ter que ter uma portaria 24 horas. Ele vai ter que estar preparado, vai ter que ter alguém para receber, alguém que vai se responsabilizar. Então, assim, eu não digo que deva proibir, mas também não deva facilitar. Eu acho que tem que ser uma coisa bem feita para não trazer problema para ninguém. Com certeza. Então, aí eu acho que a gente consegue criar uma nova cultura nessa questão de locação também. Quase acabando, doutora. Tá mesmo, e hoje foi rápido, hein? Fluiu. Vai que vai. Uma horinha passa rápido. Ainda mais falar de Airbnb. Eu adoro falar de Airbnb. Eu gosto, inclusive, de usar de vez em quando. Eu também, eu acho legal. É muito legal. Mas, nós já fizemos Praia do Rosa. Praia, Chalé, tal, Airbnb e tal. É a cidade com vocação completa disso. Não, eu não sou totalmente contra. Só pra deixar Não, mas eu não claro. sou contra, porque ele movimenta a economia na cidade, sabe? Vem pessoas diferentes. Tem muita gente que vem para passar uma semana e acaba gostando tanto que quer voltar e comprar um apartamento. A pessoa vai lá no Jardim Botânico. O doutor falou que não é tão turístico, mas melhorou muito o turismo em Curitiba, né? Curitiba tá bem turístico. Dos últimos 25 anos, mas a gente tem visto muito. É isso que eu falo, o que esse tipo de locação trouxe? A possibilidade das pessoas saírem quando você dos fala lugares e conhecerem outros. De dinheiro, eu vi que Curitiba passou a ser um polo, não compete com São Paulo ainda, mas absorveu boa parte de eventos, convenções, eventos grandes, que é perto de São Paulo, é fácil também das pessoas se locomoverem, né? Porque se você faz em Manaus, você faz em Cuiabá, tudo é mais difícil, né? São Paulo não é tão distante de Curitiba e traz eventos. Quando traz eventos, precisa de Airbnb, precisa de hotel, precisa desse suporte, a infraestrutura, né? Melhora bastante. Então, isso traz dinheiro para a cidade. Tem que ponderar isso tudo. Eu acho que tem que saber só a forma correta, né? De não dar problema. Sim. Porque senão a gente vai viver proibindo e não dá para viver proibindo. Vai chegar um momento que a sociedade não vai aguentar mais. É muito não. Autonomia da vontade. A gente está vivendo anos complicados, sabe? Enquanto a pessoa não prejudica os outros, ela, a princípio, tem que ser autorizada a fazer tudo que ela não prejudica. Então, eu acho que o Airbnb, sim, deve prevalecer, desde que não tenha esse problema aos vizinhos, não cause nenhum problema. Alguns prédios, alguns condomínios têm perfil, outros não têm perfil. E autonomia da vontade. Onde não tem perfil, não tem Airbnb. Autonomia da vontade, ainda que se tenha perfil. É um prédio antigo, de estúdios, a princípio você imagina que seria perfeito para fazer Airbnb. Leva para votação, a maioria é contra, a coletividade está decidindo, Exatamente. Tem que prevalecer. Quando na pandemia o pessoal veio fazer home office, a gente entendeu outra coisa, né? Porque o regimento interno de um condomínio residencial é uma coisa, do comercial é outra coisa. Sim. Então no comercial só faço obras das 18 às 6 da manhã. O oposto, né? E no residencial eu faço obras das 8 às 17. E aí virava confusão. E aí o pessoal, tô aqui com a reunião lá com a China... E o cara tá com a furadeira aqui em cima. No meu doutorado agora lá na Argentina, eu tinha uma obra no prédio do lado que 7h pouco da manhã começava barulho. Deus, Como eu acordava nesse horário e saía e voltava às 19 horas, pra mim não era problema. Mas eu fiquei pensando, imagina um cara que mora aqui
e faz home office. Nossa. Tá. Nós estamos com isso há 3 anos do lado de casa. Eu não preciso de despertador. 7 horas da manhã, o pessoal da obra, da construtora do lado de casa, já estão batendo. E Mas- vai uns anos aí. mas Não isso dá aí- pra fazer home office. Mas a questão é... E aí a gente sempre ouve as pessoas reclamando. Então a gente também vai criando um ciclo, né? Dessa questão de, tá me incomodando. Tem gente que se incomoda com passarinho. Tem Não, gente- eu tive um condomínio que uma mulher reclamava que um vizinho fazia xixi de madrugada e ela ouvia. Eu falei, daí não dá, né? Ontem ainda falaram isso pra mim. Porra, dá 3 descargas na madrugada. Pô, cara, vai deixar sujo lá. Não, se for um barulho que ele consegue controlar, TV, som alto, óbvio, a gente precisa Chegar em casa tem restringir. que tomar banho. Mas ele Chover. não deixar ele tomar banho, usar o seu banheiro, é impossível, né? Mas isso é uma coisa... Olha só. As pessoas são muito ansiosas. Estão muito ansiosas. Dormem menos, dormem mal. Sonos leves. A gente escuta muito mais barulho hoje em dia. Tudo incomoda muito mais a gente do que alguns anos atrás. Então, assim, a gente tá ficando muito intolerante. E se você começa a proibir demais, a gente tá aumentando essa intolerância. Sim. Então, daqui a um tempo, a gente não vai poder fazer nada. Só piora. Só piora, né? Então, assim, é complicado, viu? É complicado. Ó, meu tempo já estourou aqui. Deixa eu terminar. Doutor, eu queria agradecer o seu compartilhar isso com a gente, porque é um assunto que poucas pessoas querem falar sobre, porque realmente existem muitos lados, né? Mas eu acho que dá para resolver, né? Dá para entrar dá para entrar num equilíbrio sem mexer no direito de ninguém, no dever de ninguém e todo mundo conseguir morar em coletividade, porque eu acho que essa é a função de quem trabalha com isso, né? como Condomínio nós. é um domínio comum. São pessoas unidas, então o bom senso tem que prevalecer. Com certeza. Seja Airbnb, seja barulho, seja cachorro, seja criança, seja estacionamento. Então é mais um ponto aí. É uma novidade, mas na experiência de vocês, com certeza já viviam problemas diversos, só somamos mais um aí, vamos tentar Só adicionando mais um abacaxizinho pro síndico. A gente tem que estar preparado. Todo dia tem uma novidade, tem um problema novo para resolver, então a gente tem que se adaptando, né? Com certeza. Porque só assim a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho, de Com verdade. certeza. Agradeço aí o convite e fico à disposição sempre de vocês. Eu que agradeço, doutor. Obrigada, Juliano, por Por vir nada, mais uma eu vez fico aqui à discordar de disposição. mim, adoro. Nosso amigo, parte, tem que colega, ser assim. doutor Leonardo, por estar aqui compartilhando essa vasta experiência também. Obrigado. Doutorando aí, né? Estamos doutorando. É. O doutor tá na frente, o doutor tá no terceiro Tô módulo. quase terminando. Mais 6 meses, termina Ai, que as bom. aulas. Parabéns Daí pra é você. tese. Aí a tese 2 anos. Deus. Para de reclamar, tem que estudar, meu filho. Estamos estudando. Tem que estudar. É muito trabalho ao mesmo Né, tempo. gente, vamos estudar, ó. Vocês também querem aprender alguma coisa de condomínio? Vocês têm que estudar aqui, ó, o Talk Síndico, vocês aprendem tudo. Daqui a pouquinho vem as nossas mentorias e tem muita coisa aí nova pra vocês. Fiquem ligados, tá? Ó, terça-feira, às 20 horas, lá no YouTube. Toda terça-feira, gente, às 20 horas no YouTube. Tem Esse eu vou novo mandar em todos episódio. os grupos dos condomínios, mesmo, menos no grupo da moradora que me chamou de Alexandre de Moraes. Ai, meu Deus. Ó, o síndico não pode ser assim, não, hein? O síndico tem que ser menos, ó. Não pode ser Vingativo. mimizento, hein? E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a todos que participaram desse episódio. E deixa aí suas perguntas, seus questionamentos. Quem sabe um tema, uma dúvida sua, vira um tema aqui no Talk Síndico. E é isso.